Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Barcelos, sou cliente do Óleo Peixe e eu mandei uma foto um dia de um prato que eu fiz pro Gui e ele pediu que eu fizesse um vídeo e compartilhasse com vocês essa receita. É uma cavala, né, acompanhada de risoto cítrico. Cavala aí que a gente vai fazer hoje foi pescada pelo Marlon Bittencourt da Canoa Emanuele, tá? A gente vai fazer a cavalo, mas antes disso a gente vai precisar fazer o caldo do risoto. A gente vai fazer um risotinho ali para acompanhar essa cavalo. Então, basicamente, para a gente ter um bom risoto, a gente vai precisar de um caldo, né? Então eu vou ensinar a fazer a base de um caldo que eu faço nesse risoto. É um caldo de legumes, tá? Então se quiser fazer um caldo de peixe, um caldo de carne, um caldo, qualquer outro tipo de caldo, né, de frutos do mar, de frango, adiciona aquele que você vai querer fazer o caldo. Então se eu quero um caldo de frango, eu vou colocar aparas de frango, né, uma coxa, um pedaço de frango, um peito, né, para extrair o sabor daquele alimento, tá? Então basicamente o que a gente vai usar vai ser cebola, alho, salsão, cenoura, louro, pimenta e sal, tá? A proporção tá aqui embaixo do vídeo, tá bom? E vou iniciar agora o caldo, daí a gente retoma na sequência. Então a gente vai precisar aqui a panela aquecidinha, né? Vamos usar aqui um pouquinho de um azeite, tá? Se não tiver azeite pode ser um óleo mesmo comum que você tem aí, certo? E o que eu faço? Eu refogo aqui a cebola, o alho, né? Salsão, cenoura, extraio ali o sabor deles nessa fritura que a gente vai fazer ali, né? Nesse refogado. Adicionamos água e vamos deixar fervendo de 30 a 40 minutos, tá? Aí a partir de 40 minutos a gente já consegue extrair todo o sabor desses legumes. Se for fazer um de carne, de peixe, né? De camarão, use lá a casca de camarão, né? E vai precisar cozinhar um pouquinho mais, em torno de 1 e 20, tá bom? Então aí a panela aquecida, a gente vai jogar aqui a cebola, certo? Vai dar uma refogadinha, eu esqueci de pegar aqui uma colherita, cara. A gente vai refogar aqui. Uma outra situação que até eu gosto de falar, o caldo, o que a gente vai aproveitar é somente o caldo. Os legumes aqui, a base que a gente vai utilizar, a gente não vai usar ele no risoto. Então, uma dica que eu dou, né, é você reutilizar isso daqui de que forma, né? A gente vai tirar o caldo, vai sobrar os legumes cozidos, né? Dá para depois você guardar e passar no mixer, passar no liquidificador com um pouco do caldo que sobrar, um pouco de água, justamente para fazer um cremezinho de legumes, né? Para comer à noite, às vezes até dá pro seu filho, né? Aproveitar o máximo possível aí os ingredientes, tá bom? Então a cebola não precisa ser bem cortadinho, porque a gente vai aproveitar somente o cozimento dela, né? Então, alho. Vou dar uma boa refogada aqui. Salsão, né? 2 talos de salsão. O que eu gosto de fazer com salsão, se você não for utilizar para fazer o caldo, utilize as folhas também. Desculpe, o creme, né? Se você for utilizar para fazer o creme, descarte então antes as folhas do salsão, tá? Eu acho bem importante para esse sabor aqui o salsão, tá? Então a cebola, o alho, o salsão vai dar bastante sabor aí pro teu caldo, tá? Então você vai refogar bastante. Tem gente que não refoga os legumes antes. Eu prefiro refogar justamente para extrair o máximo de sabor que a gente consiga aí dos legumes, tá? Então aqui você vai dar uma leve refogada. Ele vai refogar, aí você vai adicionar aqui 1,5 litro de água quente, tá? Então eu utilizo água quente justamente por já ajudar a acelerar o processo de cozimento dos legumes. Vai utilizar depois 2 a 3 folhas de louro. Se quiser dá para colocar outras ervas também, dá para colocar um alecrim, dá para colocar um tomilho, né? Então dá para você brincar aí com outros ingredientes, tá? Então você vai colocar aqui de 2 a 3 folhas de louro. Vai colocar um pouquinho só de sal, tá? Então vou recomendar para colocar uma colher pequena dessa daqui, tá? Por quê?
Se você fizer um caldo muito salgado, né, você vai depois ter um problema lá na frente com o teu risoto. Então vamos usar um pouquinho só de sal para que depois a gente consiga corrigir ele lá na frente, tá? Pimenta do reino moída na hora, tá? Se não tiver moída na hora, pode utilizar aquela que você compra no mercado também, tá? Então, proporção aí a gosto, tá? Então aqui ele vai estar já refogando os legumes. Aí você vai vir e colocar 1,5 litro de água já quente, tá? Eu já aqueci previamente essa água, tá? Então, tem 1,5 litro. Vamos lá, pessoal, agora a gente vai para a estrela do prato, que é o filé de cavalo agregado. Então, eu vou mostrar em 2 métodos que é possível a gente fazer esse filé de cavalo. Na frigideira tradicional, antiaderente, ou na air fry, tá? Então, assim, eu temperei os 2 pedaços aqui de filé, tá? Então, fiz aí, peguei o filé que Olha o Peixe entregou. Então, 4 dedos mais ou menos cada filé. Temperei com sal, pimenta e coentro moído. Então, aquelas bolinhas de coentro, passei aqui no meu moedorzinho e joguei por cima. Temperei com sal dos 2 lados. Ainda mantive a pele, tá? Então a pele vai ser um fator bem interessante pra gente depois aqui, tá? Além do sabor também. Então eu vou fazer tanto na frigideira quanto na airfryer. Na frigideira a gente vai colocar aqui um pouquinho de azeite, tá? Ou óleo que você tenha, certo? E eu recomendo colocar aqui mais ou menos uns 20 gramas de manteiga, que é correspondente a uma colher aí de sopa, tá? Então é importante que você coloque aí o óleo junto para que a manteiga não queime, tá? Então você vai precisar aí de uma manteiga bem derretidinha aqui, coloca um fiozinho de azeite ou óleo para que ela não queime, tá? Então vamos colocar aí um pouquinho mais de um óleo, tá? Então a gente vai deixar derreter aqui. Na air fry a gente vai fazer o que? 180 graus, certo? Por 5 minutos e depois de um lado 5 minutos do outro, né? Então vamos colocar primeiramente com a pele para baixo, né? Então a air fry já está pré-aquecida, então a gente vai colocar aqui filé de peixe com a pele para baixo, tá? Por 5 minutos a 180 graus, tá? E aqui a gente vai colocar o outro filé com a pele para baixo também na frigideira antiaderente. Fogo alto, tá? Aqui a gente vai deixar por 7 minutos e vai virar de lado também, tá bom? Na air fry a gente vai fazer o seguinte: 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro, tá? E depois a gente vai colocar mais 3 minutos na temperatura a 200 graus. E nessa air fry aqui é a temperatura máxima. Para quê? Para a gente dar aquela selada na pele, que ela vai ficar uma pele bem crocantezinha, vai dar um aspecto bem bacana pro prato, tá? E aqui na frigideira a gente já consegue isso na hora de finalizar, tá bom? Aí a gente vai voltar depois aí com o risoto e montando o prato finalizado com a cavalo, beleza? Vamos lá, pessoal. Então agora a gente vai iniciar nosso risoto, tá? Eu vou mostrar aqui alguns itens aí que são necessários para fazer um bom risoto, né? Então a gente vai iniciar de que forma? Coloca aí um pouquinho de um azeite, um óleo que você tem em casa, tá? Na panela ali. Você vai usar, conforme a receita ali, meia cebola, mas bem picadinho, tá? Essa aqui foi a Josiane que picou, minha esposa, ela tem uma dedicação exclusiva aí por picar cebolas, tá? Então a gente vai refogar aí essa meia cebola bem cortadinha, tá? A gente vai dar uma boa refogada nela. Esse cheirinho maravilhoso, né? Então a gente vai refogar aqui por uns 2 a 3 minutinhos. E a gente daí vai entrar com um arroz, tá? Que vai ser a base do nosso risoto. Então isso é de extrema importância. Arroz para risoto. A gente basicamente hoje tem 2 tipos de arroz, tá? Que é o arbóreo ou o carnaroli, né? A diferença de um para outro é o tamanho do grão. Então esse daqui é um tipo de arroz que a gente chama do carnaroli, né? Que é um grãozinho um pouco menor, tá? E o arbóreo tem esse mesmo aspecto, porém ele é um grão um pouco maior. Por que esse arroz? Esse arroz ele tem uma quantidade
bem grande de amido. Então assim, importante que a gente não vai lavar esse arroz. A gente vai pegar diretamente do pacote que a gente comprou no mercado, tá? Então vocês vão procurar arroz para risoto, arroz arbóreo ou carnaroli. Dá para fazer com arroz branco, arroz parboilizado que a gente tem aqui? Não, não dá. Por quê? Ele não vai dar aquela untuosidade, né? Ele vai dar aquela cremosidade para o nosso risoto. Então o que vai dar essa cremosidade é justamente esse tipo de arroz aqui, que ele vai soltar uma quantidade bem grande de amido. Então por isso que vocês vão ver que no risoto a gente nunca vai parar de mexer, vai colocar caldo quente e vai sempre mexer. Para quê? Que ele solte esse amido. Tá? Então assim, não façam com arroz em casa. Então essa, eu sempre falo para fazer, pode fazer substituição, né? Mas nesse caso a gente vai ter que fazer especificamente com esse tipo de arroz. Então refogado aqui nossa cebola, a gente vai colocar o nosso arroz, tá? Então conforme a receita ali, a gente está fazendo aqui para 2 pessoas, né? Então geralmente eu calculo aí 100 gramas de arroz por pessoa, tá? Quanto que é isso? A gente é uma balança, né? Mais ou menos uma mão e meia, né? Dá em torno aí de 100 gramas. Então a gente vai dar aquela leve refogada também no arroz, tá? Então é bem legal a gente fazer essa parte refogada. E o que é legal aqui no risoto, né? A gente vai entrar com o caldo, né? Que a gente fez aqui. Esse caldo ele já está um caldo cozinhou por 30 a 40 minutos, tá? Quiser mostrar aqui, Jô, como que fica o caldo, né? Então ele vai dar essa coloração um pouco mais turva, tá? E é importante que a gente faça nosso risoto com um caldo bem quente, tá? Então pode ver que ele tá um caldo bem quente, tá? Então a gente refoga aqui. Eu gosto de usar em torno de 50 ml de vinho branco seco, tá? Ah, não tenho vinho, não gosto de bebida alcoólica, não tem importância, né? A gente vai fazer com caldo, mas eu gosto de particularmente usar um pouquinho desse vinho branco, tá? Então é sempre importante que no risoto a gente refogue e vai entrar com o caldo na sequência, tá? Por quê? O arroz, ele é uma esponjinha ali de substância líquida, então tudo que se for colocar nele, ele vai acabar absorvendo. Então o caldo quente, ele vai absorver de uma forma mais rápida, né? E ele vai integrar o sabor desse caldo no grão do arroz, tá? Então aqui você refogou, vai deixar ele absorver, pode ver aqui que ele já absorveu o vinho que a gente colocou, tá? Então, e agora o que a gente faz? Você pode coar previamente o teu caldo, ou você pode fazer o seguinte, pegar aqui o caldo diretamente da panela e usar uma peneira, tá? Então você vai colocar aos poucos aqui esse caldo bem quente, tá? Então, colocou um pouquinho aqui, a gente vai voltar e vai mexendo, tá? Então sempre em fogo baixo e vai mexendo, tá? Então ele vai absorver esse caldo que a gente colocou e aos poucos a gente vai colocar o caldo. Tempo de cozimento de 15 a 20 minutos, tá? Então assim, os italianos eles comem o risoto aí com 15 minutos mais de cozimento, que é aquele grão bem duro. Nós aqui no Brasil não estamos muito acostumados a comer um risoto com grão tão duro, então geralmente eu cozinho em torno de 17 a 18 minutos, tá? Então a gente vai voltar aí no vídeo para não ficar tão longo, a gente volta no meio do cozimento para vocês verem o aspecto que tá e depois na finalização, beleza? Olá pessoal, então a gente está aqui no meio do risoto já, tá? Então vocês podem ver, ele já tem um aspecto aí mais cremoso, tá? A gente foi adicionando aí o caldo bem quente com o risoto e foi mexendo, tá? Aqui ele já está em torno de uns 12 a 13 minutos, tá? Então a gente não parou de mexer, pode ver que adiciona o caldo e vai mexendo, tá? Então sempre em fogo baixo, vai mexendo para soltar aquele amido que a gente tinha falado. Aqui já estão grelhadas os 2 filetes de cavalo, tá? Então para vocês verem a diferença. Essa daqui eu grelhei na frigideira com a manteiga, tá? Então grelhadinha aqui. E essa daqui foi na air fry, tá? Então vou deixar com a pele virada para cima aqui. Esse peixe aí tem uma pele linda, então vamos aproveitar aí essa pele bonita que ele tem, tá? Então aqui o risotinho a gente está quase finalizando. Eu fiz sobrou das pontinhas ali daquele filé, eu fiz um ceviche, tirei a pele, né? Então pra gente não descartar essa pele, eu fiz o que vai fazer parte de uma decoração do prato, tá? Então se vocês quiserem até para comer também, se forem utilizar essa pele, podem utilizar no forno ou na air fry. Então eu coloquei em torno de uns 10 minutos na air fry a 200 graus a pele dela. Então pode ver que fez um crocantezinho, né? Como se fosse quase um chips, tá? A gente vai usar na sequência para decorar o prato. Então
aqui, ó, que é uma recomendação que eu dou? Vão cuidando do tempo e vão provando. Então pega uma colherinha aqui, a sobressalente, e prova. Então começou a já ficar desse al dente. Aqui a gente vai entrar com o quê? Com queijo. Pode ser um queijo colonial, um parmesão de boa qualidade que vocês tenham ralado. Adicione esse queijo aqui, tá? Por quê? O queijo aqui ele vai dar esse sabor, essa cremosidade. Então assim, ó, o queijo pode ver que ele já vai derreter aqui, tá? Então aqui é uma fase bem importante que a gente tem que ter, ok, para não deixar secar muito o risoto. Então a gente vai colocar um caldo aqui, vai agregar esse caldo com esse risoto, tá? Então pode ver que já deu uma cremosidade bacana. A gente vai mexer mais um pouquinho ele e vai tampar e desligar. Por quê? Aqui a gente está indo já para o final do risoto. Então aqui que ele vai começar a finalizar já o cozimento dele e você vai ver o ponto que você quer desse risoto, tá? Então eu particularmente gosto de um risoto um pouco mais molhadinho já, né? Um pouco mais cremoso, tá? Então aqui você vai mexer, ó, agregou bastante já aqui o queijo e o caldo, tá? Aí no final a gente vai entrar com o limão, tá? O limão, eu usei 3 limões desse aqui, limão rosa, né, galego, e 2 limões desse verdinho aqui que chamam de Tahiti. Ah, não tenho desses 2 limões e tal. Usa outra fruta cítrica. Cuidado para não usar tangerina, que ela tem um pouco de doçura, né? Então pode utilizar quincan. No outro risoto que eu fiz, utilizei quincan, que é aquela laranjinha pequenininha. Pode usar limão siciliano, que fica bem legal também. Então o que eu procuro fazer? Juntar esses 2 limões, porque um é às vezes um pouco mais azedo do que o outro, então ele acaba dando essa quebra de acidez, tá? Então aqui, ó. Então ele já deu uma cremosidade bem bacana. A gente vai desligar e tampar essa panela, né? Deixar aí uns 2 minutinhos ela desligada com ele tampado. A gente vê a quantidade que ele absorveu. Se for necessário a gente coloca mais caldo ou não, tá? Então no próximo vídeo a gente já vai finalizar aí com o suco de limão e com a manteiga para dar esse brilho, tá bom? Voltamos aí no próximo vídeo. Então vamos lá, pessoal, vamos para a última etapa agora, que é finalizar o risoto e finalizar o prato, tá? Eu vou fazer 2 montagens diferentes para vocês verem como é possível a gente montar um prato bem bacana, um prato elaborado dentro da cozinha da própria casa. Isso aqui está sendo gravado na minha casa, na casa da Josiane, então a gente consegue fazer coisas bem bacanas aí numa cozinha pequena, né? Então a gente deixou desligado aqui o risoto, a gente vai abrir agora aqui, vai ver como está o aspecto dele, tá? Então a gente pode ver que ele tem cremosidade, a gente não quer secar ele, certo? Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai entrar com o suco do limão. Por que a gente não coloca antes esse suco? Justamente para não amargar, tá? Então vamos ligar aqui para ajudar a absorver o caldo, tá? Então o que eu falei naquele caldo, ó, pode ver que sobrou um pouquinho de caldo de legumes, tá? Se quiser pode tirar daí as folhas que não daria para triturar, né? Louro, alecrim que se coloque. E pode processar daí para fazer um caldo de legumes na tua casa, tá? Então aqui a gente tá vendo aí absorver, tá? Então fogo aí de médio para baixo. Vamos provar agora como que tá o sal, por quê? A gente colocou o sal no cozimento lá do caldo e não colocou aqui no risoto. Por quê? A gente vai entrar depois aí com o caldo, com o queijo, né? Talvez desequilibrasse. Então aqui, na hora de finalizar, a gente vai entender como que tá o sal. Falta um pouquinho de sal, tá? Então a gente coloca aí uma pitadinha de sal. Aí aqui vai de cada um controlar a quantidade de sal, tá? Então pode ver que tá bem cremoso, certo? O que eu posso também? Aconteceu aqui. Os pratos, dá uma leve aquecida nele. De que forma? Coloca um pouquinho de água quente, porque o prato tá frio e o risoto tá quente. Então, para não ter essa diferença de temperatura, você resfriar muito o risoto, ou até a comida que você vai empratar, e principalmente o risoto que tem um pouco de queijo, dá uma aquecida no prato, ou coloca ele um tempinho antes no forno. Se for um prato que não dá para colocar no forno, aqueça um pouquinho de água, jogue uma água quente em cima dele, deixa um tempinho que ele vai ficar com essa água quente, tá? Então, ó, nosso risoto agora aqui
já está numa complexidade bem legal. Aí o que eu faço? Eu gosto de colocar um pouquinho de manteiga para finalizar, né? Então, quanto de manteiga? Esse tanto aqui, uma colher de sopa mais ou menos, tá? Então a gente vai colocar essa colher de sopa, tá? E vai mexer bem vigorosamente. Para que serve aí a manteiga no final? Para dar brilho, né? Então vamos mexer bem aqui ele, tá? Pode ver, ó, até parece que foi colocado um creme de leite, uma coisa, mas não, tá? Foi o próprio amido do nosso arroz carnaroli que soltou, tá? Então dissolveu bem essa manteiga, o risoto está bem quente, então eu vou fazer o empratamento desses dois risotos, tá? Então de que forma? Eu vou primeiro empratar nesse prato aqui, né? Prato raso. Vocês verem como que vai ficar. Eu gosto de utilizar a concha, tá? Então eu vou pegar aqui uma porção do risoto, né? Vou colocar aqui no centro. Ó, aqui, ó, tá? E vamos utilizar aqui também um prato fundo, que é um prato típico de risoto também, tá? Então a gente já pode desligar o risoto, né? Aqui. Aí. Risoto de blend de limão. Eu gosto de colocar de que forma? Então, como a cavalo é um peixe bem legal, né? E a Olha Peixe entrega um peixe bem fresco aí, com as características do pescado mesmo como ele é, né? Eu gosto de utilizar com a pele para cima. Pode utilizar com a pele para baixo? Pode também, mas eu acho que dá uma elegância bem característica no prato. Então, risoto aqui, o peixe do lado, né? E aqui também. Então, peixinho aí do lado, tá? De que forma que a gente pode acrescentar aí esse prato, né? Visualização desse prato. Lembra aquele crocante que a gente fez? Colocamos um crocantezinho aqui, outro crocantezinho aqui na lateral, né? E eu utilizei aqui, mas é uma particularidade de cada um, tá? Pode usar um azeitinho, uma salsinha picada, né? Pra gente decorar aqui no seu prato de limão. Ó. Então dá pra gente colocar aí fiozinho de azeite aqui por cima, né? Aqui também, fiozinho de azeite. E aí tá nosso prato, né? Uma cavala grelhada com blend de limão, cavala aí da Olha Peixe, né? Que faz um trabalho bem bacana na nossa região aí de uma pesca artesanal, uma pesca consciente com os pescadores regionais, né? E aí um blend de risoto para acompanhar a nossa cavala, né? Espero que tenham gostado. Receita está na descrição. Qualquer dúvida a gente tiramos aí nos comentários, beleza? Obrigado aí e bom dia a todos.